Tinha dado 24 minutos para bater os 800 metros e eu quase parei no pronto-socorro. Eu simplesmente não conseguia respirar, mesmo que eu ganhe pouco, que eu vá estar perdendo dinheiro, porque estando lá eu estou perdendo um tempo que na internet eu ganharia mais. Eu quero ser uma polícia, ninguém me segura mais de entrar lá. Eu não entendia que eu poderia tomar 2 litros de água num dia. Eu não tomava, por quê? Porque a água ia pesar. Meu nome completo é Letícia Siqueira de Almeida, eu tenho 23 anos e eu faço atualmente faculdade de nutrição. Eu nasci em São Paulo, lá na capital mesmo. Meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano, então eu não tenho muito recordo da parte paterna da minha família. E a gente veio para o interior quando eu tinha 5 anos com a minha mãe e o meu irmão e um tio meu que na época estava com câncer terminal. E ele queria vir para o interior para ficar próximo aos meus avós, que estavam morando aqui na época. Então a gente saiu da capital e se mudou para a cidade de Parapuã, aqui do ladinho de Oswaldo Cruz. Quando eu tinha 8 anos, esse meu tio faleceu, ele veio a óbito, ele já estava bem ruim já de câncer. E ele foi uma das minhas maiores motivações de vida, porque ele era dependente químico e ele conseguiu se livrar das drogas do dia para a noite. Então, pra gente ter essa inspiração aí de uma pessoa que se livrou das drogas, sempre foi uma coisa muito forte em mim. Eu fui criada com a minha mãe, a gente sempre foi muito próxima. A minha mãe faleceu em 2019, agora, antes da pandemia, não foi de Covid, ela teve um mal súbito na época e ela veio a óbito e a partir de então eu fiquei sozinha de tudo aqui para lidar com a minha vida. Eu sempre tive problema com a questão do sobrepeso, para mim sempre foi um trauma. Desde pequenininha eu sempre fui obesa, eu nunca fui magra. Eu consegui emagrecer alguns anos atrás, quando eu tinha 13, só que foi às custas da minha saúde. Eu tive várias crises de bulimia, várias crises de ficar sem comer vários dias para conseguir emagrecer, bater metas. Eu era muito nova, eu tinha 14, 15 anos nesse tempo, né? E quando a gente tem 14, 15 anos, a gente lida com pessoas de 14, 15 anos. E eu me recordo que na época saiu um aplicativo que chamava de Secret. Nesse aplicativo as pessoas mandavam mensagens anônimas. E eu lembro que eu falei assim, eu nem vou colocar meu nome aí, porque eu não tô pronta para lidar com crítica. E colocaram meu nome lá. E aí começou embaixo. Ela se acha demais, ela perdeu alguns quilinhos e está se achando a última bolacha do pacote. E aquilo fazia com que eu começava a me achar um pouco mais inferior do que eu me recordava. Então foi bem às custas da minha saúde mesmo na época. Logo depois, quando eu consegui tratar essa questão de bulimia, de tudo, eu voltei a engordar porque eu acabei largando um pouco a mão da dieta por conta da minha saúde mental, só que eu consegui estabilizar o meu peso ali um pouco mais pesadinho do que eu tô hoje, mas era um peso que me mantinha confortável de dieta. Eu vim engordar novamente depois que minha mãe faleceu. Eu comecei ali a dar uma engordada. Em 2021 aconteceu uma situaçãozinha bem chata, eu até comentei já em outros lugares, onde uma moça falou do meu corpo dentro de uma loja. E aí isso caiu na boca de um rapaz que eu tinha ficado, e ele comentou isso em tom de deboche na turma. E chegou até a mim essa conversa toda, que eu não sei assim, até onde é verdade, até onde é mentira, mas eu sei que isso aconteceu. E na época acabou comigo, foi onde eu dei o boom de peso. E aí eu sempre explico para todo mundo, eu não emagreci por conta de crítica dos outros, eu emagreci por mim. Então as pessoas comentavam, ela nem é tudo isso, ela ainda tá gorda. Esses comentários fizeram com que a minha bulimia ficasse muito pior, porque eu pensava assim, eu preciso emagrecer mais para estar mais bonita. Eu atrelava o emagrecimento à minha beleza. Quando eu atrelei isso, eu fiquei doida. Então eu não conseguia comer nada. Se eu comesse melancia, eu ia vomitar. Eu comecei a ficar muito doente. Aí eu comecei a ir para o hospital recorrente. Ia para o hospital, voltava do hospital, ia para o hospital. Tive problema de vesícula, tive que operar na época, tirar a vesícula. Fiquei muito ruim, e aí minha pressão baixava, ia para o hospital. Chegava no hospital, tinha que tomar glicose. Aí foi onde eu comecei a me tratar sobre isso, porque até então ninguém sabia que eu tinha bulimia, era uma coisa bem escondida. Eu falo que quem tem não fala e consegue esconder muito bem, ninguém nem sonha que a pessoa tem. Quando veio à tona para minha mãe, que foi quando ela descobriu, ela falou, não, vamos tratar. Entendeu? Então a gente entrou com esse tratamento da bulimia e eu fiquei uns 2 anos ali me tratando bem só na bulimia e consegui reverter essa situação. Mas eu me recordo que foi uma época da minha vida onde eu só vivia por dieta
E essas dietas tinham sempre ser pouco volumosas, então eu não entendia, por exemplo, que um alface não ia me engordar. Eu não entendia que eu poderia tomar 2 litros de água num dia. Eu não tomava, por quê? Porque a água ia pesar, entendeu? Então cheguei a esse ponto de loucura, de achar que até a água me faria mal. Minha mãe era muito nova, como ela perdeu o meu pai, ela tinha só 26 anos, a minha mãe praticamente me criou como uma pessoa solteira. Então, a vida inteira a gente festou junto. A primeira vez que eu bebi eu estava com a minha mãe, entendeu? A primeira vez que eu festei eu estava com a minha mãe. Eu falo que eu tive uma relação de mãe e filha com a minha mãe que era muito além de mãe e filha. A perda dela me destruiu. Bem, eu falo que eu tentei me manter firme porque eu sou uma pessoa que me mantenho firme independentemente da situação. Mas foi uma perda que até pra mim até enverga só de querer falar sobre isso. Mas foi uma coisa que pra mim lidar até hoje é difícil. Eu falo que quando a gente perde uma mãe, a gente já perde uma mãe. Quando a gente perde uma mãe, um pai, uma amiga, uma irmã, a gente perde tudo de uma vez, é muita coisa pra suportar. Então eu toco muito pouco no assunto da minha mãe porque ainda é um tema muito forte dentro de mim. Mas ela era a minha base de vida, meu suporte respiratório, vamos dizer assim. Então, quando eu enterrei a minha mãe, infelizmente, eu enterrei uma parte da Letícia lá junto, que nunca vai voltar. Então, eu falo que eu não posso ficar olhando para trás. Se eu olhar para trás, eu não sigo em frente. Então, para mim seguir a minha vida em frente hoje, eu preciso entender que a pessoa que eu era foi embora com ela e daqui para frente tem uma pessoa nova para existir todos os dias. Foi o único jeito que eu consegui achar para lidar com a situação inteira. A pessoa que eu sou hoje é graças a ela. Eu não seria nem perto da força que eu tenho hoje sem ter a força dela, porque ela era muito mais forte que eu. Minha mãe perdeu o marido com 26 anos, um marido que tinha 28, do dia para a noite. Minha mãe perdeu todos os irmãos. Minha mãe, eles eram em 5, minha mãe perdeu os 4 antes dela. A minha mãe perdeu o pai indo buscar ela no serviço. Então, quando meu avô estava no caminho para levar ela, ela perdeu o pai. E eu nunca vi a minha mãe caindo. Nunca, nesses dias da minha vida inteira, minha mãe sempre esteve muito firme. E eu falo, se ela sempre esteve muito firme, quem sou eu para cair? Eu falo que assim, ó, o que é o corpo, a gente não deixa o corpo transmitir, o corpo realmente reage. Então, por mais que você nunca fosse me ver fraca, eu falo assim, eu sempre tive essa mentalidade de que eu tenho que estar firme. Então, minha mãe morreu, eu sabia que eu tinha que estar firme. Então, você vai ver que eu retomei minhas atividades do dia a dia muito rápido, porque eu queria estar firme. Mas o meu corpo reagiu de outra forma. A minha ansiedade, ela saiu um pouco do controle e eu comecei a descontar muita coisa na comida, na alimentação em si. E na realidade eram coisas que eu nem via, porque foram trocas. Quando a gente tá mal, a gente não quer cozinhar. Então eu comecei a ir pro mais básico. Vamos pedir um lanche, vamos fazer um miojo. Por quê? Porque eu não tava com ânimo para isso. Então eu estava firme pro mundo, mas para mim eu não estava firme. Eu falo que eu não tive uma virada de chave igual as pessoas imaginam. Quando foi em dezembro, eu estava muito afetada, eu já sabia que eu estava muito afetada com todos os episódios que tinham acontecido em relação a isso que falaram de mim. E foi onde eu falei, eu preciso realmente de perdoar as pessoas que me fizeram mal até aqui e seguir em frente. Esse perdoar que eu falo não é nem pelas pessoas, mas fulano não merece, era por mim, eu precisava sarar isso em mim. Até porque só me afetava porque eu deixava me afetar. Então eu vinha trabalhando isso, de trabalhar esse perdão dentro de mim já há um tempo. Quando foi mais ou menos ali no final do ano, eu falei, agora eu preciso de saber para que rumo eu vou, porque eu não tenho dinheiro para pagar nutricionista. Quando foi no dia 7 de abril, eu lembro que eu estava em casa, eu falei, quer saber, eu vou começar amanhã. Isso não era uma segunda-feira, foi um dia aleatório. Falei, eu vou começar amanhã. Minha casa estava parecendo o lixão da mãe Lucinda. Aí eu fui, menina, limpei minha casa inteira. Limpei tudo, organizei tudo. Eu tinha muito miojo, muita bolacha, muito refrigerante normal. Tudo no meu armário. Eu falei, eu vou me livrar disso aqui tudo. Eu lembro que eu abria meu armário, eu empurrava com o braço, assim, ó, tudo pro saco. No dia 8 foi o meu start. Foi quando eu fiz os vídeos lá, que tem bastante nas minhas redes sociais, onde eu viro para um lado para o outro. Que eu queria ter essa noção lá na frente, porque a minha meta era postar um vídeo já magra, siliconizada, não sei nem de onde eu estava com essa meta ainda na época. E a minha meta era essa, quando eu chegasse lá no meu objetivo, eu iria fazer um antes e depois. Nada para ter seguidores, nada assim, mas eu iria fazer lá na frente um vídeo. Quando foi para mim entrar na academia, eu estava com muita vergonha. Eu já tinha passado por algumas situações, eu falei,
e se, que nem pra vocês, eu tinha que me blindar. E se eu chegar lá e sofrer algum tipo de preconceito? É um meio tóxico. Mas eu falei, eu vou. Por sorte, no dia que eu cheguei, tava o dono da academia, que hoje eu não sei se posso falar nomes, né? O Rafa. E o Rafa lá do boxe falou pra mim assim, o que você quer? Onde você quer chegar? Falei, ó, eu quero entrar na Polícia Militar, porque eu já tinha dado esse martelada na tecla. Eu falei, eu quero entrar na Polícia Militar. E aí ele me colocou assim pra testar. Ele me colocou na esteira, ele falou, ó, você tem que fechar 800 metros, não importa o tempo. E tinha dado 24 minutos para bater os 800 metros e eu quase parei no pronto-socorro. Eu simplesmente não conseguia respirar, o ar faltava, eu passava mal, minhas pernas começaram a puxar cãibra para correr 800 metros. Em 24 minutos eu praticamente caminhei 800 metros, né? E foi uma coisa que eu falei assim, aonde eu deixei chegar? Quando eu vi essa situação da esteira, que eu não conseguia andar 800 metros, eu falei, aonde eu deixei chegar? Se hoje eu precisasse de correr de alguma coisa, eu não conseguia. E aí foi onde eu comecei a pegar gosto. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui, eu tô realmente precisando disso. Ver essa minha limitação fez com que eu ficasse doida por ir além. Eu perdi 45 quilos no total, nesses 8 meses. E eu falo assim, ó, o começo, meu peso despencou muito. Depois ele foi diminuindo. E tem uns 2 meses que eu até expliquei isso, eu dei uma travada nessa queda de peso por conta da minha prova física. E uns dias depois da academia eu consegui iniciar o CrossFit, que na realidade é uma marca, né, o MMT. E foi assim, um amor à primeira vista. Então eu falo que a atividade física para mim nunca foi um sufoco. O cross para mim é uma família que eu ganhei, são pessoas, que nem eu falei, que estão me motivando sempre a ser melhor. Lá a gente não disputa com ninguém. Então, ninguém compete comigo, ninguém tenta ser melhor que eu, ninguém tenta falar que está atrás de mim para me colocar para frente. É uma equipe. Meu pai é policial militar e ele morreu em serviço. E a minha mãe tinha um irmão policial militar que morreu em serviço. E assim, a minha mãe me apoiava qualquer coisa nessa vida, menos entrar na polícia militar. Então, assim, toda vez que a gente tocava no assunto polícia militar, minha mãe, você não fala comigo se você for. Então a gente sempre estava nesse tema. Era muito divergente, então a gente não tocava nessa tecla. Eu acabei indo para outras áreas, porque realmente eu sabia que a polícia militar ia acabar conflitando com a minha mãe e eu não queria fazer isso, porque eu gostava muito da nossa relação. Então eu falei, eu não vou. A minha mãe, ela faleceu do nada. Depois que a minha mãe faleceu, eu comecei a trabalhar em mim o seguinte, eu acho que quando é para acontecer, vai acontecer. Então assim, a polícia militar tem seus riscos, eu não sou doida, eu não tô entrando lá com assim, não tenho medo nenhum de morrer, eu tenho sim medo de acontecer alguma coisa comigo, principalmente pela notoriedade que tá tendo na minha vida agora. Então eu tenho medo de alguém me reconhecer, de tentar fazer algo por saber que eu sou policial, a gente sabe que no Brasil é assim. Principalmente na capital, a fulana é policial, então a gente tira primeiro e pergunta depois, eu tenho esse medo. Só que eu acredito muito que Deus na minha vida só vai entregar o que tem que entregar no período que tem que entregar. Então a minha vida inteira estava dando totalmente errado, até eu alinhar a polícia militar. Depois que eu bati na tecla e falei, eu vou, é o que eu quero, é o meu sonho, a minha vida deslanchou, voltou a andar pra frente. E aí eu falo, hoje eu não largo, o pessoal fala, mas você tá com muito seguidor, você não quer largar esse sonho e ir atrás de outro? Eu falo, não. Eu quero estar na polícia, mesmo que eu ganhe pouco, que eu vá estar perdendo dinheiro, porque estando lá eu estou perdendo um tempo que na internet eu ganharia mais, eu quero estar na polícia, ninguém me segura mais de entrar lá. Eu não sei se eu vou ficar como soldado, provavelmente eu vou prestar para CFO de oficial, mas hoje eu quero entrar na polícia, é o meu sonho e ninguém tira isso de mim. Eu falo para todo mundo o seguinte, entenda quem você quer ser. Porque se você está aí num peso que você não está gostando, se você está sedentário, você não está sendo quem você quer ser. Então foque, a pessoa que você quer ser, o que ela faria para estar lá onde ela está. Então se você quer ser aquela mulher com a barriga trincada, aquela mulher que vai levar os filhos para academia, que come bem, que é saudável, que horas que essa mulher acorda? O que essa mulher faz? Seja essa mulher, mesmo que o seu corpo não condiza com o corpo que você está, com o corpo que você quer chegar, seja a pessoa que você almeja ser. Então, treine. Eu falo assim que é um treino. Você vai tentando, vai falhando até você conseguir ser. O meu ditado é, finja até que seja. Então, se você não é fitness, finja ser fitness até conseguir ser. Entendeu? Então, vai lá, tenta ser, mas eu não dei conta. Finja. A uma hora você vai ser o que você quer ser, só que você tem que tentar.
eu acho que independentemente da minha escolha, a minha mãe teria aceitado eu ter ido para a Polícia Militar. Eu acho que ela estaria muito orgulhosa, porque eu sei o quanto que a minha mãe valorizava a minha vontade de emagrecer. A minha mãe foi uma pessoa que passou por uma bariátrica, então eu sei como minha mãe valorizava a questão de ser magra, a questão de eu estar bem comigo mesma. A minha mãe teve que me acolher muitas vezes, chorando, de soluçar, por não me sentir bonita o suficiente, por não me sentir suficiente, por não estar magra. Então eu tenho certeza absoluta que tem dedinho da minha mãe para todo esse crescimento aí, que a minha mãe tá orgulhosa onde ela esteja. E eu tenho certeza que ela tá, onde ela tá, me ajudando a crescer, porque eu não teria chego aqui sem a força do além, porque ninguém explica 100 mil pessoas em um mês.